Queridos filhos amados, nós estamos no Fé em Debate. Eu tenho o maior prazer de tentar ajudar você a esclarecer as suas dúvidas, de fazer com que você ame mais aquilo que você professa. Filhos queridos, nos pecados, pecado capital, dos 7 pecados clássicos: a soberba, a avareza, a impureza, a gula, a ira, a inveja, a preguiça. Falávamos também das virtudes: humildade contra a soberba, desprendimento contra a avareza, castidade contra a impureza, temperança contra a gula, perdão contra a ira, benevolência contra a inveja, diligência contra a preguiça. Pecado hoje tem uma dimensão muito mais social do que pensamos. Eu quero citar aqui Gianfranco Girotto, da Penitenciária Apostólica, que tem como objetivo procurar orientar o povo de Deus para a santidade. E foi esse o princípio que fez refletir sobre os novos pecados capitais. Ainda, veja, áreas onde o pecado hoje se faz muito presente. E segundo este padre Gianfranco Girotti, ele diz assim: antes o pecado tinha uma dimensão muito individualista. Hoje, todo pecado ressoa mais do que no individual, no social. A razão que leva a isso é o fenômeno da globalização. Hoje, o pecado não destrói só o indivíduo. Ele vai além. Ele destrói a pessoa e destrói a sociedade. É bem verdade que nós não damos tanta importância ao pecado. E nós aqui falamos muito pouco, nós não ficamos enfatizando o negativo. Mas eu começo com uma pergunta. Para você, você reconhece o valor do sacramento do matrimônio? Você reconhece o valor de todos os sacramentos? Então como é que vai tua confissão? Eu tenho, de certa forma, mexido nessa ferida. Porque nós estamos às vésperas da Páscoa. A véspera. De duas uma. Ou o povo vai deixar tudo para sexta-feira santa para ir confessar, aí não vai dar, porque o número de padres para fiéis é desproporcional. Ou as pessoas, como diz o Papa, os confessionários estão vazios. Porque as pessoas não acham importante mais a confissão. Você acha importante a confissão? Será que não está na hora de ir tomar um banho na graça de Deus? Qual a última vez que você confessou? Qual a última vez que você foi pedir perdão por meio de um sacerdote? Padre, mas eu confesso direto com Deus. Não vale. A confissão tem que passar por um sacerdote. Mas eu não vou confessar com um homem, um outro padre. Para quê? Você esquece que é um outro Cristo. Aurilândia, Padre, Deus abençoe. Você fala de onde? amém, de Fortaleza. Vamos lá, qual que é a pergunta, Aurilândia? Você falou que foi acrescentado mais pecado capitais, né? Queria perguntar quais são que é mais carga para nossas costas, né? Mas Não é carga. Muita gente está falando que é isso, viu, Aurilândia? Mas não é carga, não. Na verdade, eu estava dizendo, são pecados que atingem mais a dimensão social. Entendeu? entendi. Deixa eu responder já essa tua pergunta. Depois eu posso explicar. O primeiro, violação dos direitos fundamentais da natureza. Primeiro, manipulação genética. Por exemplo, a experiência com embriões. Eu sei, entendo. É o primeiro. Segundo,
Uso de drogas é o segundo pecado capital. Entendeu? Aham. Terceiro, a desigualdade social e econômica, como, por exemplo, promover a injustiça. Eu sei que é muito. E reconhecimento ilícito, corrupção. E quarto, pecado contra o meio ambiente. E que acabam destruindo a sociedade. Que Deus te abençoe, Aurilândia. Um abraço. Lembro que não foram promulgados, como a imprensa disse, de forma tão efusiva, os novos pecados capitais. Apenas foi mostrado algumas áreas em que deve-se ter especial atenção. Não houve uma promulgação oficial, mas desde já mostra para nós que é pecado, é uma questão grave, a violação dos direitos fundamentais da natureza humana, através da manipulação genética, experiência de embriões. Segundo, clama aos céus o uso das drogas e o narcotráfico. Enfraquece a psique, obscurece a inteligência, alienação pelas drogas. Terceiro, a desigualdade social não pode ser encarada como normal. Tem que haver a promoção da justiça. Promover a injustiça é um pecado. Enriquecimento ilícito é pecado. E quarto, o pecado contra o meio ambiente, a ecologia, o desrespeito com a natureza, brada aos céus. Padre, eu queria fazer uma pergunta para o senhor. A gente vai deitar com meu marido e às vezes a gente se ajoelha e às vezes a gente reza deitado mesmo na cama, né? E eu queria saber se é pecado a gente rezar já deitado ou não. Claro que não, Zenilda. Não? Meu Deus, o mais importante é que vocês rezam, isso é louvável, é um gesto muito abençoado. Uhum. Isso é importante. É que eu sempre falava pro meu marido assim que eu achava que era pecado. Depois a gente tá deitado, fazer o nome do Pai, cada um reza a sua oração, mas assim já deitado, né? Então eu sempre tinha essa preocupação de que achava que era pecado, porque meu pai morreu faz 8 meses e com 92 anos e ele sempre rezava ajoelhado, retinho, com o corpo retinho, sempre ajoelhadinho no chão. Louvado seja Deus porque vocês rezam. Zenilda, você fala de onde? Eu falo da Cachimba. Da Cachimba, tá bom. Que Deus abençoe a todos da Cachimba. Falando sobre a Semana Santa, Domingo de Ramos. E qual o sentido dos ramos? É a primeira coisa, é a abertura da Semana Santa. Então, quem quer ter de fato uma Semana Santa, é imprescindível participar da celebração da Semana Santa. E não estou falando isso para vocês virem na igreja de Guadalupe, por misericórdia. Nem caberia. Estou dizendo para você ir na sua comunidade, na sua paróquia, estou falando vá para a sua comunidade. Padre, qual o sentido dos ramos? Escute. Os ramos e a procissão de ramos lembra o que o povo fez na entrada triunfal de Jesus. Eles jogavam o manto, eles colhiam ramos e acenavam para Jesus. Por isso, os ramos verdes são sinal de alegria pela vitória de Cristo. Geralmente se utiliza galhos de oliveira, palmeiras, mas não impede que seja outro tipo de plantas. Inclusive, tenho lido várias vezes liturgistas sugerindo que levem plantas medicinais para dar também essa conotação. Levo para casa o remédio para minha vida. Muitas pessoas guardam os ramos bentos em casa
e os queimam como proteção contra os raios e tempestades. Mas principalmente, você vai à igreja, leva os ramos para ser abençoado, para nos lembrar do compromisso com o projeto de Jesus. Onde que eu coloco os ramos bentos? Aqueles que ficam na igreja são guardados e se tornam cinzas no outro ano. Você sabia que as cinzas que você recebe na quarta-feira de cinzas são os ramos benzidos no ano passado? Na tua casa, pelo menos eu vou dizer o que eu faço. Eu tenho cruzes na parede. Então eu coloco atrás da cruz o ramo bento. Pode queimar o ramo? Claro que pode. Você pode pegar um carvão. Não precisa ser só quando chove ou quando dá tempestade. Coloca os ramos e deixa aquela fumaça exalar dentro de casa. Esse é o sentido prático. Mas eu quero lembrar. O sentido dos ramos é a alegria da vitória do Cristo. E tê-los em casa é o nosso compromisso com o projeto de Jesus. Esse é o sentido do Domingo de Ramos. Segundo, a cor vermelha indica a paixão do Senhor. Você sabia que Domingo de Ramos é o único domingo que tem 2 evangelhos? O primeiro, quando Jesus pede para os discípulos irem para Betfagé, pegar o jumentinho, e entra em Jerusalém. O segundo é a narração da leitura da paixão, geralmente com o evangelho correspondente do ano. Este ano, Mateus. Na Sexta-feira Santa, também se fala a leitura da paixão, mas aí é sempre São João. A procissão. Por que a procissão de Domingo de Ramos? Por que a procissão? A procissão significa Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor. O povo repete aquilo que o povo fez com Jesus. Agora, sabendo mais o que significa ramos, o que significa a procissão e a cor litúrgica. Mari, pois não, querida? Oi, padre. Seja bem-vinda. Ai, que maravilha falar com o senhor, padre. Você fala de onde? De Autônia. Ô, padre, eu queria saber se pra ficar sexo na Sexta-feira Santa é pecado. Muita gente fala que é pecado, né? Fazer o quê? Fazer amor na Sexta-feira Santa, se é pecado. Ter relação sexual. Isso. Tá certo, Mari. Muito obrigado pela pergunta. Querido povo de Deus, eu acho que aqui não é uma questão de se tratar de pecado. Claro que não é pecado. Se for dentro do casamento, não há motivo de ter pecado. Se for fora do casamento, não é só na Sexta-feira Santa que é pecado sempre. Mas dentro do casamento não é pecado. O que nesse dia, e eu vou falar, eu comecei na quinta-feira, comecei no Domingo de Ramos, e já vou para a Quinta-feira Santa, mas na Sexta-feira Santa o que se pede é sobriedade, dia de respeito, de oração, de meditação. Então, deixa eu atender e já vou falar da Quinta-feira Santa. Sebastiana? Oi. Qual a tua pergunta, querida? Eu estou perguntando a pergunta, padre. Qual que é a pergunta? A pergunta eu tenho um filho, né? E ele sempre me pergunta, né? Assim, mamãe, como que Jesus diz amar uns aos outros e amar uns aos outros? E Jesus, na passagem do Rio Vermelho, na passagem do Marcos, Jesus não entrou o povo dele e não passou tudo? Quando foi passar os outros, Jesus fechou o mar e todos morreram. E ele diz, como que Jesus fez isso para os perseguidores? Sebastiana. Oi. Posso te pedir um favor? Abaixa teu rádio lá. Você abaixa? Abaixa lá. Tá, pronto. Me escuta só pelo telefone. Tá me ouvindo agora? Tá bom. Sebastiana, vamos devagar. Presta bem atenção. Conversa comigo. Tá me ouvindo? Tô. Primeiro,
o texto que você disse é do Mar Vermelho, não é? Isso, Isso é no Antigo Testamento, querida. Isso verdade. é lá no Antigo Testamento. Então Jesus nem tinha nascido ainda. Então, quem fez o Mar Vermelho matar os egípcios Isso. foi Moisés. Veja, no Antigo Testamento, Deus era o mesmo, mas a compreensão que se tinha de Deus era menor, o povo era menos esclarecido. Então, tanto que se você lê o Antigo Testamento, você vai ver lá que Deus mata, que Deus castiga, que Deus judia, que Deus pune, tá entendendo? Mas, a partir que veio Jesus no Novo Testamento, muitos anos depois Moisés morreu, veio Abraão, Moisés, depois veio Jacó, depois veio José, depois veio os profetas, depois vieram aí João Batista e chegou Jesus. Em Jesus você nunca vê falar de morte. Então, Jesus sim fala, amai vossos inimigos. E ele nunca matou ninguém. E ele nunca levou ninguém a matar ninguém. Por isso a nossa fé não é no Velho Testamento, no Antigo Testamento. Porque no Antigo Testamento fala de um Deus que se vinga, fala de um Deus que mata, fala de um Deus que pune. A nossa fé é em Jesus Cristo. Então, Jesus sim falou no amor e viveu o amor. Entendeu, Sebastiana? A Quaresma termina com a missa do Crisma, que acontece nas catedrais. Nessa missa é confeccionado o óleo do Crisma dos catecúmenos e dos enfermos. A missa geralmente acontece no período da manhã. Cada bispo reúne o seu clero e celebra a missa da renovação do sacerdócio, também hoje chamada missa da unidade dos presbíteros. Nesse dia, Jesus instituiu o sacerdócio católico e a Sagrada Eucaristia. Como eu disse, nesta missa é confeccionado o óleo do Crisma, dos catecúmenos e dos enfermos. Queridos irmãos e irmãs, a partir daí termina-se a Quaresma. Tanto que não há missa intermediária entre a missa do Crisma e a missa do lava-pés. Quando Jesus, erguendo-se na ceia, tomou o jarro, bacia e lavou os pés dos discípulos. A Quinta-feira Santa, a missa do lava-pés, como é chamada, da ceia do Senhor, ela tem 3 pontos importantes. Primeiro, é a instituição da Eucaristia. Não esqueça. Instituição da Eucaristia. Na última ceia, quando Jesus foi traído, ele toma o pão e diz: tomai e comei. Tomai e bebei. Então você vai se surpreender que na missa do lava-pés, os paramentos do padre são festivos. Que nessa missa se canta o glória. Claro que na hora do glória para-se os instrumentos. Mas é uma missa festiva. Porque Jesus nesta missa instituiu a Eucaristia. Segundo ponto, se instituiu o sacerdócio. Fazer isto em memória de mim. E com estas palavras, instituiu o sacerdócio católico. E terceiro, faz um dos gestos mais lindos, o lava-pés. A prova de fogo de todo o cristianismo, lavar os pés uns dos outros. Não sei se você sabe, esta missa não tem bênção final. Logo depois da comunhão,
onde geralmente são consagradas mais hóstias para o dia seguinte, se dá o transladamento, a transladação do Santíssimo. E então, enquanto se canta um tantum ergum, tão sublime sacramento, o padre translada o Santíssimo e começa a guarda do Santíssimo. Até o outro dia, geralmente às 3 da tarde. É uma missa que não tem final. É uma missa que vai terminar na Vigília Pascal, Quinta-feira Santa. Cristo servidor. Repito. Quinta-feira Santa, Cristo servidor. O tríduo pascal a começar pela Quinta-feira Santa. Edivaldo. Benção, padre. Deus o abençoe. Fala de onde, filho? Do Pinheirinho, a primeira vez que estou falando com o senhor. Seja bem-vindo. E eu sou deficiente visual, sabe, padre? Eu tenho um irmão também meu que é deficiente visual. E eu queria falar, eu tenho duas perguntas, o senhor falar sobre a comunhão também, né? Tá. Eu tenho duas perguntas a fazer para o senhor. Pois não. Usar a internet do modo errado é pecado? Você está se referindo a sites pornográficos. É isso mesmo. É pecado. É pecado, né? Sim. São os pecados modernos, né? Sim. Porque não deixa de ser um adultério virtual. E isso eu tenho visto, viu, Edivaldo? Muita gente durante essa semana, como a internet, sites pornográficos, existe um nome, meu Deus, essas câmeras que tem no webcam, tá me dizendo aqui a Fernanda. Eu sou meio leigo nesse assunto. Como a webcam tem levado ao voyeurismo. Sim. E tem provocado muito problema dentro do casamento. Então é um pecado sim, Edivaldo. E a outra pergunta queria saber se a gente, o senhor falando da comunhão, né? Certo. E eu mando um abraço para toda a comunidade Nossa Senhora Aparecida aqui, que eu participo, que eu canto no coral também. Tá certo. E queria saber sobre a comunhão. A gente pode receber, eu tô deficiente visual, né? Eu recebo sempre, às vezes na boca, senão na mão. Eu pego na mão. E a gente, é o certo pegar na mão ou pegar na boca? Questão? É uma questão de opção. Opção. Inclusive a igreja é muito clara nisso. Qualquer pessoa tem o direito de receber na boca, mas também pode receber na mão. Então sim. Isso é tranquilo, tá bom? Que Deus... Oi. Manda uma benção pra minha família aqui, pro meu irmão Adriano, que é visual. Tá certo, um abraço ao Adriano e Deus abençoe toda a família, viu, Edivaldo? Todo mundo aí, tá bom? Tá bom, um abraço ao povo do Pinheirinho. Querido povo de Deus, deixa eu atender a Edna. Edna, padre. Edna. Tá benção? Deus abençoe. É que colocar um I aqui no meio, aí acaba sendo Edna. Mas tá bom, vai lá, Edna. Então, tá bom, padre. O senhor começou o programa falando sobre a confissão, né? E eu vou continuar ainda, e pode falar. Não, eu só queria colocar sobre a importância, né, da confissão, que nós cristãos não podemos esquecer, né? Dessa dádiva que nós temos, só a nossa religião tem, né? É o sacramento da cura, né? Isso. Poder confessar, né, através do padre, diretamente com Jesus, né? Então, na pessoa do sacerdote, né, Jesus perdoa os nossos pecados. Daí eu sempre faço assim, eu ponto os pecados que eu lembro, depois do exame de consciência, e sempre digo, e por aqueles que eu não lembro no momento, né? Certo. Que Jesus perdoa. Mesmo a gente não lembrando e colocando a intenção verdadeira, é válido, padre? Olha, para uma boa confissão, primeiro passo é um bom exame de consciência, Edna. Uhum. E quando a gente for confessar, acontece da gente esquecer. Então, se você foi confessar e naquele momento esqueceu, mas de fato esqueceu e não escondeu, tá perdoado. Porque se esqueceu é sinal que não era relevante, entendeu, Edna? Uhum. Que eu sempre tenho esse motivo, problema de esquecer alguma coisa. Eu também, quando confesso, eu também no final falo assim, e pelos pecados que eu não lembro. Eu aprendi assim na catequese e continuo fazendo. Tá bom? Então, Deus abençoe. Uma pergunta sobre o domingo de Ramos. Pois não. Por que o primeiro evangelho é a entrada de Jesus, né? Sim. Em Jerusalém.
Aí depois tem o Evangelho da Paixão de Cristo, já no Domingo de Ramos. Por que esse Evangelho não é só na Sexta-feira Santa? É uma pergunta talvez ignorante da sua parte, não né? é. Eu preciso... Não é ignorante. É exatamente para mostrar. Porque qual o sentido dos ramos? Lembra que eu falei? Vitória, não é? Acabei de queimar o Reconhecimento da vitória de Jesus. Escuta bem, Ed. O primeiro, o Domingo de Ramos, é reconhecimento da vitória de Jesus. Mas a vitória de Jesus veio pela paixão. Então, é a dualidade. Cristo vitorioso, mas porque foi obediente pela morte de cruz. Então, por isso, 2 evangelhos, lembrando a entrega de Jesus. Ele só é vitorioso porque aceitou obedecer ao Pai. Queridos filhos e filhas, estamos no Fé em Debate, falando sobre a Semana Santa, falando sobre a confissão, que eu espero que você procure na sua comunidade. Não deixe de confessar. E pode dizer, o padre falou que é para vir confessar. Pode dizer para o padre. Estou dizendo, homens, mulheres, crianças, acima de 7 anos, fizeram primeira comunhão, vão confessar para a Páscoa da Ressurreição. Vamos tomar um banho e tirar esse pecado encardido que está em nós. Vamos tomar um banho e lavar nossa alma para celebrar a Páscoa da Ressurreição. Querido povo de Deus, Sexta-feira Santa. A Sexta-feira Santa, ela está como um vazio na igreja. É um dia em que não há missa, apenas a leitura da paixão de São João. É um dia em que se pede jejum e abstinência. Eram muitos dias de jejum na igreja. Agora, se resumiram a 2, obrigatórios: quarta-feira de cinzas e Sexta-feira Santa. Não se aplica nem a doentes, nem a crianças, nem a idosos. Mas todos aqueles que estão no uso da razão são obrigados a fazer o jejum. O que é o jejum? É você deixar de comer uma refeição ou sair da mesa com fome. O sentido do jejum, primeiro, é você sentir na carne o que a alma sente, o anseio de Deus, a ânsia de Deus. Segundo, um gesto de solidariedade. Aquela comida que você se abstém, jejua, você dá aos pobres. E solidariedade com os famintos. Abstinência de carne, que significa ter domínio sobre a vontade. Trabalhar à vontade. E a abstinência de carne é obrigatória para todos os cristãos católicos. Na Sexta-feira Santa, geralmente no período da manhã, se vai à igreja para fazer a guarda do Santíssimo. Num horário que geralmente se convencionou às 15 horas, mas podendo o ordinário do lugar dar licenças para ser antes ou depois. Mas geralmente às 15 horas, na hora da misericórdia, na hora em que Nosso Senhor morreu, se faz a leitura da paixão. A leitura da paixão que não é missa, mas ela tem 2 momentos, culminando num terceiro. Primeiro, liturgia da palavra. A primeira parte da Sexta-feira Santa é liturgia da palavra. Segundo momento da Semana Santa e da Sexta-feira Santa, a adoração da cruz. Padre, o senhor errou a palavra. Não errei. A adoração da cruz. Tá vendo? Vocês adoram a cruz. Sim. Não como instrumento de morte,
mas lembrar onde ele esteve. E para nós, a cruz é sinal de redenção. Então o padre entra cantando "Eis o lenho da cruz", como eu já coloquei aqui, do qual pendeu a nossa salvação. E quando nós vamos beijar a cruz, beijamos o que ela nos trouxe, a vitória. O beijo da imagem de Nosso Senhor morto não faz parte da liturgia. É apenas um devocionalismo. Faz parte da piedade popular. O beijo da cruz não. É constitutivo da celebração. Não dá para suprir. Segundo momento. E o terceiro momento é a Eucaristia. Não a consagração. Porque as hóstias da Sexta-feira Santa são as hóstias que foram consagradas na quinta. É apenas distribuição do povo para o povo da Eucaristia. Não a bênção final. É o vazio. É a espera. É a noite escura da fé. É aguardar o sábado santo. É aguardar a vitória. O novo mandamento. É o mandamento do amor. É o mandamento de quem no alto da cruz pagou o preço da nossa redenção. Sexta-feira Santa, celebramos o Cristo sofredor, Cristo padecente, o Cristo que foi fiel a Deus até o fim, até a morte e morte de cruz. Tem várias perguntas que chegaram agora aqui por telefone. Eu vou responder de forma rápida e já vou para o Sábado Santo. A Maria de Araucária diz o seguinte: ela sente uma pessoa sufocar à noite quando está dormindo com o esposo. Eu digo para você, Maria, isso é uma questão muito mais da sua percepção do que um mal. Mas reze antes de dormir pedindo a Deus que te dê um bom sono. Sugiro para você rezar a oração que nós padres rezamos de Simeão. Agora, Senhor, podeis deixar o vosso servo ir em paz, conforme a vossa promessa, porque meus olhos viram a salvação. Vale a pena. Já posso até depois fazer a citação do texto. Depois, a Maria do Centro, que está me ouvindo, diz: ela acha desnecessário se confessar. Se acaba tornando repetitivo quando se confessa os mesmos pecados. Não é uma questão de repetitivo, filha. A gente come todo dia e vai sentir fome. Você toma banho sabendo que vai se sujar. Não é uma questão de se tornar repetitivo. Aí que vem o esforço de tentar mudar. Jardim Botânico, ela quer saber que ela é casada com uma pessoa, não vou dizer o nome, que tem o costume de jogar canastra na Sexta-feira Santa. É certo? Claro que não. É um dia que eu penso assim: Sexta-feira Santa é um feriado em que a gente, não precisando trabalhar, pode rezar mais. E tem tantas outras perguntas. O jejum se aplica a mulheres grávidas? Denise, não. Mulheres grávidas podem podem não fazer o jejum, melhor. Sábado Santo, acompanhe. No Sábado Santo se celebra a grande vitória de Jesus. Na vigília da Páscoa. A vigília da Páscoa que tem alguns momentos marcantes. Primeiro, a bênção do fogo. O Sábado Santo marca com esse fogo novo que entra para a igreja. Quando todos acendem as velas e o padre, com o círio pascal, proclama o Exultate. No Sábado Santo, logo depois,
começa a liturgia da palavra, as 7 leituras, do Antigo até o Novo Testamento. No Sábado Santo, vem toda a narrativa do êxodo, da libertação, do povo que saiu do Egito, do povo que veio para a Terra Prometida, dos profetas da promessa do Messias, até a ressurreição. O terceiro momento é a liturgia da palavra. O quarto é a renovação das promessas do batismo. Momento forte, com a benção da água. É costume alguns levarem água benta para casa, dessa noite santa. E o quinto momento, a liturgia eucarística. É uma missa maior? É a mãe de todas as missas. É aquela do qual gerou todas as outras. O Sábado Santo e o Domingo de Páscoa é celebrar a vitória, a passagem, a glória do Senhor. O Sábado Santo é de extrema importância para nós cristãos. Se a nossa Páscoa termina na Sexta-feira Santa, nosso Deus seria morto. Mas o nosso Deus é vivo. Celebre a Páscoa do Senhor. Começa na quinta-feira, na missa da Santa Ceia do Lava-Pés. Continua na Sexta-feira Santa. E tem o seu ápice, sua grande explosão, no sábado, na Vigília Pascal e no domingo da Páscoa. Páscoa não é chocolate. Não são ovos de Páscoa. Páscoa é a ressurreição. Rexurrexit. Sicudixit. Ressuscitou. Verdadeiramente ressuscitou. Amém. Nos poucos minutos que me resta, querido povo de Deus, tenho que terminar o programa. Espero ter ajudado. Lembro que o cântico de Simeão, eu ia dizer, é Lucas 2, 29 a 32. É uma boa oração antes de dormir. Lucas 2, 29 e 32. Indique. Evangelizar é preciso.